Vamos lá que a gente vai corrigir mais uma prova IBFC apenas para a gente constatar verdades que a gente já sabe. Afinal de contas, nós já entendemos que a IBFC é uma prova que, além de interpretação de textos, e sim, nós vamos ler o texto, cobra gramática, né? Os pontos de gramática vão ser usados aqui para a gente, então, muito mais como revisão do que como pânico. Não quero ninguém sofrendo com prova de IBFC, porque você vai ter certeza, ao final dessa aula, de que na prova, no concurso, você vai junto com a galera que assistiu aos vídeos deste canal ser aprovado. Gabaritar português é certo, hein? Vamos lá que a gente vai ler o texto e por aqui a gente vai sem discussão. A gente vai ler o texto. Ah, mas o tempo. Olha, entre perder tempo e perder ponto, eu acho que é melhor que você perca um pouco de tempo. Sem contar que isso é uma ilusão, né? Urbana, lenda urbana. Não se perde tempo lendo o texto. Primeiro, melhora a si mesmo. Os textos de provas de português são feitos para você se tornar uma pessoa melhor. Segundo, você ganha tempo na resolução das questões. Então, partiu leitura do texto comigo aí, todo mundo atentíssimo, porque a gente faz o que tem que fazer. Medo. Como superar esse empecilho para a vida? O medo é um sentimento natural e necessário para a sobrevivência humana, ou seja, não devemos fugir dele. No entanto, tal sensação pode se tornar debilitante quando passa a governar a nossa vida. Psicólogos explicam que a ansiedade tem forte ligação com o medo, posto que ela transforma momentos corriqueiros em verdadeiros cenários de filme de terror. Assim, pessoas ansiosas têm mais propensão a temer situações, indivíduos e até certos sentimentos, especialmente os de caráter negativo. Por que sentimos medo? É da natureza humana se afastar de situações, pessoas e sentimentos potencialmente desagradáveis. Ninguém quer ter uma experiência ruim e carregar o mal-estar proveniente dela pelo restante do dia, semana ou até anos. As pessoas também se distanciam de ocasiões que não acreditam estar preparadas para enfrentar. Por exemplo, falar em público. O indivíduo com medo de exposição foge de quaisquer possibilidades de conduzir uma apresentação diante de uma plateia. Como enfrentar o medo? 7 dicas. É a decisão mais lógica. Para se preservar, ele evita o objeto do seu medo. Esse sentimento é, de fato, o que mantém as pessoas longe de ameaças, sejam reais ou imaginárias. Ele foi essencial para a sobrevivência de nossos ancestrais, principalmente diante do desconhecido. Sendo assim, sentir medo é uma forma de conservar a sua segurança e saúde. A questão é que as pessoas não temem somente o que podem lhes ferir física ou psicologicamente. Interações sociais, experiências de vida e conceitos abstratos também podem deixá-las temerosas. Neste caso, o medo se torna um aprisionador e impede que tudo o que a vida tem a oferecer seja aproveitado. É o caso de quem teme dirigir, sair da casa dos pais, mudar de profissão, se relacionar, fazer escolhas, perseguir seus sonhos, entre outros. O fator estressor não é enfrentado, então continua a causar desconforto emocional e opressão ao indivíduo. Ligação entre medo e ansiedade. O medo pode se manifestar na forma de ansiedade. Uma pessoa com medo de se envolver romanticamente com outra, por exemplo, fica nervosa durante os primeiros encontros, apreensiva ao pensar no futuro da relação e ansiosa ao considerar a possibilidade do rompimento. Ela fica temerosa em relação ao futuro e cenários cuja possibilidade de acontecer é quase inexistente. Dessa forma, começa a nutrir a ansiedade no dia a dia, o que dificulta a superação do medo, consequentemente, prolongando o sofrimento emocional. Um estudo da École Polytechnique Fédérale de Lausanne descobriu que o cérebro precisa reviver um medo para poder combatê-lo. Basicamente, as pessoas se acostumam com o fator estressor quando apresentadas a ele múltiplas vezes e, em algum momento, conseguem agir com calma diante dele. Essa exposição contínua e controlada também reduz a ansiedade desencadeada não apenas quando se está cara a cara com o que desperta medo, como também quando se pensa ou fala sobre isso. Uma técnica psicoterapêutica para o tratamento de fobias, medo excessivo, é baseada nesse conceito. A terapia de exposição consiste em expor o paciente de maneira gradativa ao objeto causador do pânico. Ela é feita através de exercícios de visualização. Sendo assim, a conclusão que podemos chegar é óbvia. Para vivermos bem, precisamos enfrentar o que nos causa medo. Fala sério. No mínimo, você termina de ler esse texto já sabendo sobre como você deve agir frente ao medo. E quem é que não tem medo, né, gente, de alguma coisa? Medo é uma sensação natural do ser humano e aqui o texto fala sobre os perigos, os problemas de você sustentar esse medo por longa data ou sem controle. Então, é um texto que realmente vale a pena a leitura.
Tendo feito essa leitura, vamos partir para o que de fato interessa, porque a gente vai para as questões agora. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas apresentadas no texto. Claro que eu vou voltar no texto, claro que eu vou voltar no texto e já vou preencher essas lacunas aqui, porque se eu tenho que saber como é que quais são as palavras adequadas, eu já faço isso logo, né? Melhor assim, gente, para eu não me submeter às pegadinhas da questão. Vai que a questão ali, de alguma maneira, deu uma embolada, quis colocar uma palavra ou outra para me deixar com dúvida, aqui, fazendo direto no texto, eu vou eliminar a chance dessa dúvida, porque eu vou saber a resposta independente das alternativas que foram construídas para bagunçar meu raciocínio. Então, vamos lá. Como superar esse empecilho? Coloca aí, ó, que a palavra empecilho, ela é escrita assim, empecilho, viu? A gente fala empecilho, mas não é com i, a palavra é com e. Põe aí. Lá para baixo. Por que sentimos medo? Aqui, ó, a forma correta desse porquê é separado e sem acento. Então, coloca aí que a gente vai ter a forma aí já expressa. Eu vou aproveitar, claro, e vou te explicar o uso do porquê, né? Vai que cai na prova o uso do porquê e você precisa saber como é que faz isso. Então, a gente organiza aqui, ó, primeiro os porquês separados, tá vendo? Aqui, ó, separado, separado. Sem acento e com acento. Esses dois aqui são porquês utilizados para perguntas. Põe aí nas suas coisas então, hein? A gente usa esses porquês para perguntas. Sem acento vai ser no início ou no meio da oração. E com acento vai ser no fim ou isolado, né? Quando vem ali depois de vírgula, quando vem depois de ponto final. Nesse caso, então, veja, como o porquê apareceu aqui, ó, no início da oração, tá vendo? É a primeira informação que se tem aqui, ó. Então, ele vai ser separado e sem acento. Pronto. Por que sentimos medo? E depois, mal-estar, né? A expressão aí, mal-estar. Essa expressão mal-estar, opa, peraí que não é assim que eu quero, não. Essa expressão mal-estar, ela tá com dúvida aí, né? Ela trouxe a dúvida entre mal com U e mal com L. Bom, eu tenho um jeito horroroso, brega, mas funcional de saber se é mal com U ou mal com L. Para isso, eu vou precisar escrever isso aqui, ó, essas palavras, com letra cursiva, ó, mal e mal. Ô, gente, e olha só o que eu uso para decorar mal com U ou mal com L. Esse L aqui, ó, para desenhar é assim, tá vendo? E o L, ele tem o mesmo formato do E de bem. Então, mal com L é oposto de bem. Onde couber bem, cabe mal com L. O outro é oposto de bom, certo? Então, essa daqui, ó, é a oposição que você tem que marcar. Como é que eu uso para definir essa diferença? Eu sei que o desenho do L é igual ao desenho do E, tá vendo? Então, mal com L é contrário de bem. E mal com U, portanto, é contrário de bom. Então, nesse caso aqui, ó, da questão, vamos lá na questão. Tem assim, ó, ninguém quer ter uma experiência ruim e carregar o mal-estar, e carregar o bom-estar ou carregar o bem-estar. A oposição aqui, ó, é carregar o bem-estar, tá vendo? Então, se é o bem-estar, o oposto de bem é mal, com L. Portanto, aqui vai ser mal-estar. Combinadíssimo? Proveniente, exposição, foge quaisquer possibilidades de conduzir uma apresentação diante de uma plateia. Não existe mais esse acento aqui, ó, que era o mesmo caso da palavra ideia, que antes do acordo ortográfico tinha acento e hoje também não é acentuado. Então, plateia é sem acento. Tendo feito aí direitinho, né, o preenchimento das lacunas, a gente consegue saber que, neste caso, a resposta vai ser a letra D de dado. Confere aí, ó, empecilho, porque sem acento, mal-estar e plateia, questão número 1, resposta letra D de dado.
Olha, eu tô para te dizer que você poderia, inclusive, decorar essas regrinhas, porque a IBFC adora essas palavras na sua prova. Fique atento aí, ó, porque se você vai fazer IBFC, tá animado para estudar, isso aqui é questão dada. Costuma cair com muita frequência, ó, o acento de plateia, de ideia, que não tem mais, mal com U e mal com L, uso do porquê. Então fique atento, porque você já resolve aqui uma questão e garante o ponto dela, né? Vamos de questão 2. Na questão 2, observe o primeiro parágrafo do subtítulo Ligação entre o medo e a ansiedade e assinale a tipologia textual. Aqui, gente, é importante você entender comigo essa questão, porque a IBFC vai cobrar na sua prova uma questão de tipologia textual. De todas as provas que a gente corrigiu juntos da IBFC, todas elas trouxeram uma questão como essa, sobre tipos de texto, né? Então, muita atenção, porque isso vai cair na sua prova. E você não pode perder a chance de acertar essa questão, porque eu vou te ensinar agora o raciocínio. Primeira coisa é você localizar corretamente que parágrafo é esse. É o primeiro parágrafo do subtítulo, ligação entre o medo e a ansiedade. Então, vou voltar lá no texto. Tá aqui o subtítulo, ó, ligação entre o medo e a ansiedade. Vou marcar aqui para você, ó, aqui o subtítulo, ó, tá vendo? Opa, risca direito. Tá aqui o subtítulo, ligação entre medo e ansiedade. E agora você precisa ler este primeiro parágrafo para reconhecer qual é o tipo textual. O medo pode se manifestar na forma da ansiedade. Uma pessoa com medo de se envolver romanticamente com outra, por exemplo, fica nervosa durante os primeiros encontros, apreensiva, fica temerosa, começa a nutrir ansiedade. Então veja que o que eu tenho aqui é uma descrição de uma pessoa que tem medo. É uma descrição. Por que que eu sei que é uma descrição? Eu sei que é uma descrição porque os textos descritivos, eles têm o objetivo de fazer ver, né? A intenção aqui é que você, ao ler este parágrafo, você enxergue esta pessoa, né? E aqui, diferente do texto narrativo, não tem um encadeamento de ações, né? Eu não tenho aqui uma coisa que acontece depois da outra. O que caracteriza aqui, ó, um texto narrativo é uma sequência, ó, é uma sequência de ações, tá vendo? É isso que caracteriza o texto narrativo, uma sequência de ações. Já a injunção, e aqui é o que vale a pena você prestar atenção em mim, porque normalmente a gente marca, a gente tende a marcar uma alternativa porque a gente não conhece a palavra, né? E a gente não ouve muito injunção, não é uma palavra do cotidiano. A gente vai falar de injunção em relação a textos com caráter, ó, textos com caráter educativo. Textos com caráter educativo. É um texto que ensina a fazer. São textos que ensinam a fazer. A injunção ensina a fazer. Então, aqui, ó, eu estou pensando em manual de instrução, né? O modo de fazer das receitas, né? Isso são textos injuntivos. Bom, dissertação e argumentação são aqueles que defendem um ponto de vista. A gente vai marcar aqui a letra A, porque a gente voltou lá no texto e entendeu mesmo que o objetivo do parágrafo era fazer com que nós, leitores, víssemos como é uma pessoa com medo, né? Feita a questão número 2, partiu questão 3. Vamos lá comigo, essa daqui é de VOF. Questões de VOF são questões que a gente usa para ganhar tempo na vida, porque a gente encontra uma das alternativas que a gente tenha certeza e a gente já elimina aí um bocado de possibilidade de resposta e ajuda demais, porque a gente ganha tempo. Então vamos lá. Analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro ou falso. O medo sempre foi um sentimento que causa insegurança, portanto, não deveria existir. Falso, é falso. É falso porque o texto diz que lá nos nossos ancestrais, com os nossos ancestrais, o medo foi inclusive o que nos protegeu de perigos, né? Nos protegeu o ser humano, né? Estou me colocando aqui só como ser humano, porque eu mesmo não estava naquela época. Mas deu para entender aí que o medo é sim favorável porque ele é proteção. Então, falso, a gente elimina a letra A letra C e a letra D, tá vendo? Não adianta nada, porque as outras aqui, ó, tá vendo? A gente vai precisar saber se são verdadeiras ou falsas. Uma delas, pelo menos, porque a gente deduz a outra.
O medo reside em situações que ultrapassam algo que pode nos ferir. Até em interações sociais, experiências de vida e de conceitos abstratos podem causá-lo. Verdadeiro. A gente leu lá no texto que o medo, ele não está apenas em coisas concretas que ferem o nosso corpo, né? Ele ultrapassa isso. Eu não tenho medo só de cortar a mão, que é físico, né? Me fere a mão. O medo, ele está também em interações sociais, em experiências de vida e até em conceitos abstratos verdadeiros. Bom, se eu já entendi que essa daqui é verdadeira, ó, a resposta está dadicíssima, tá vendo? Esse é o benefício de questões de VOF. Se você descobre uma ou duas alternativas, você consegue chegar na resposta, nem que seja por dedução. Claro que a gente vai ler a outra, afinal de contas, a gente quer ter certeza de que a gente acertou, né? A falta de enfrentamento do medo não permite que o indivíduo aproveite a vida, pois ele se sente emocionalmente oprimido. Verdadeiríssimo. Se você quiser, a gente consegue, inclusive, voltar no texto e enxergar aqui, ó. Tá vendo? Ó, aqui, ó. O fator opressor não é enfrentado, então continua a causar desconforto emocional e opressão ao indivíduo. Então, é opressão, sim, tem que vencer o medo de verdade. Resposta da questão número 3 é letra B de bola. Partiu questão número 4. Analise a função sintática dos termos da oração. Aqui nós vamos combinar o seguinte. Para aí o que você está fazendo, presta atenção em mim. Nós vamos combinar o seguinte: todas as vezes que cair uma questão como essa, e vai cair na sua prova, nós vamos começar do óbvio. Eu sei que pareceu meio, sei lá, pleonástico. Claro, Carla, a gente começa do fácil mesmo, começa do início, mas eu quero enfatizar com você essa ideia. Você começa a resolver questão de gramática, principalmente de análise sintática, a partir do óbvio. Não se espera, numa prova como essa, né, nesse nível, que você domine todas as informações da análise sintática da língua portuguesa. Não é isso. O plano é saber se você consegue raciocinar o básico de língua portuguesa. Então, a gente vai fazer aquilo que é o óbvio. A gente começa do fácil. Coloca isso aí na sua cabeça para você acompanhar meu raciocínio. Então, a questão é sobre função sintática. Ela fica temerosa, tá vendo? Eu sei que fica é verbo e sei que ela é o sujeito simples. Básico, sei só isso. Sujeito simples e verbo. Então, eu elimino a letra A, porque o sujeito não é indeterminado. Eu elimino a letra D, porque o sujeito não é indeterminado. E eu elimino a letra E, porque o sujeito não é inexistente. Eu já sei que ela é um sujeito simples. Aí eu tenho agora o verbo ficar. Ela fica temerosa. Sobre o verbo, eu tenho a opção, então, de ele ser transitivo indireto, tá vendo? Que é a minha opção. Ou de ele ser um verbo de ligação. Começa do básico, começa do básico. Verbo transitivo indireto, ele precisa ser preposicionado. Ó, ele tem que começar, ele tem que ser seguido por preposição, porque ele vai trazer o objeto indireto que é preposicionado. Então, se ela fica temerosa e aqui, ó, eu sequer tenho preposição, então esse verbo não pode ser transitivo indireto. Pronto, a resposta é letra C. E agora eu já sei então que fica é verbo de ligação e temerosa é um predicativo, ó, é um predicativo do sujeito. Aliás, você pode colocar aí na sua listinha de anotações, né, na sua listinha de estudos, que toda vez que você encontrar um verbo de ligação, ele também terá, na sequência, o predicativo. Então, temerosa é uma informação sobre ela, tá vendo? E expressa o estado de ela. Ela fica temerosa. Nesse caso, é uma mudança de estado. Resposta da questão 4, letra C. E é muito importante que você tenha entendido, mais do que a análise sintática que eu fiz aqui, o raciocínio. Eu preciso que você faça questões de gramática começando do fácil, entendeu? Então, faz com o que você tem. Se você sabe primeiro o verbo e sujeito, é a partir daí que você começa. Questão 4, letra C, partiu questão 5. Vamos aqui comigo, então, agora na questão 5. Psicólogos explicam que a ansiedade tem forte ligação com o medo. Assinale a alternativa correta em função da análise sintática das orações. Então, ó, é a análise sintática das orações, explicam e são dois verbos, tá vendo? Portanto, duas orações aqui, ó, duas orações.
Quais são as minhas opções? Ela pode ser uma coordenada sindética aditiva. Carla, zoou muito agora porque eu não sei essas coisas. Começa do fácil. Começa do fácil. É esse o plano. Psicólogos explicam que é a ansiedade. Primeira hipótese aqui, ó, é dizer que ela é aditiva. Não tem chance. Não tem chance. Porque aditiva é mas também, né? Eu tenho que pensar aqui, ó, numa ideia que é de verdade, uma ideia de adição. Eu não tenho aqui, ó, explicam que, tá vendo? Eu não tenho ideia de adição, não é a letra A. A letra B está dizendo oração principal e objetiva direta. Bom, objetiva direta é uma ótima hipótese, que, aliás, é a resposta, né? Quem explica, explica algo. Explica que a ansiedade tem forte ligação com o medo. Essa daqui, ó, é a resposta. Mas eu não quero a resposta, eu quero que você pense junto comigo aqui as outras opções. Olha só. Está dizendo, como hipótese da letra C, que ela é uma adjetiva, tá vendo? Gente, se ela é adjetiva, ela tem que fazer referência a um substantivo. Para que serve o adjetivo? Para dar uma característica. Psicólogos explicam. Cadê o substantivo aí para receber uma característica? Não tenho. Então, eu não tenho chance dessa adjetiva porque não tem nenhum substantivo para ser caracterizado. Perdeu a chance. Explicativa aqui, ó, explicativa aqui, pulei, né? Deixa eu voltar na letra D. Na letra D está dizendo sobre a adverbial concessiva. Aqui, ó, concessiva é valor semântico. Sabe a aditiva, que é mas também, com ideia de adição? Pois é, a concessiva também tem valor semântico. As conjunções vão ser, ó, embora, mesmo que, tá vendo? Isso é ideia de concessão. E eu não tenho essas ideias de concessão lá na frase. Não tem chance de ser a letra D também. E as orações coordenadas assindéticas explicativas, eu teria que ter uma ideia de explicação. Essa daqui vai ser a alternativa que mais poderia ser marcada, porque você lê lá, psicólogos explicam, e aí vem a explicação, né? Então, parece explicativa. Não tem chance, gente, não é explicativa por conta da construção mesmo aqui, ó. Esse que, ele é uma conjunção subordinativa, né? Nesse caso, uma conjunção integrante. Quem explica, explica algo, e explica que é a ansiedade. Então, letra B a resposta, e eu preciso que vocês acompanhem comigo o raciocínio para compreenderem que, de fato, o que acontece é que nós podemos fazer a questão pensando no que é óbvio. Combinado aí? Vamos agora à questão número 6. Tá aqui outra questão que é certeza que a IBFC vai cobrar de você. É certeza, certeza que isso estará na sua prova. É uma questão que a gente chama de semântica, é uma questão de semântica. As questões de semântica são questões de significado. Significado. Aqui vai te perguntar sobre sinônimo, antônimo, palavras com o mesmo som e significados diferentes, né? São as homônimas, palavras parecidas, tipo retificar e ratificar. Isso tudo está dentro desse conteúdo aqui que é de semântica. Nesse caso específico da questão 6, a intenção é que você encontre o antônimo da palavra óbvia, né, que está lá no último parágrafo do texto. Eu vou voltar lá no último parágrafo do texto só para ter certeza de que eu entendi o significado. Ó, a conclusão que podemos chegar é óbvia, tá vendo? É óbvia. Para vivermos bem, precisamos enfrentar o que nos causa medo. Então, é óbvia. Então, é óbvia, é clara, é explícita, né? Vamos ver aqui entre as alternativas o que vai funcionar para mim. Certo, tá aí. É óbvia, é indiscutível. Mesma coisa. É inegável. É axiomática. Axioma, sacanagem, né? É evidente. Evidente. É a mesma coisa, né? Axioma é aquilo que se prova, né? Aquilo que é dado, né? A verdade explícita. Então, é verdadeira, é óbvia. É irrefutável. Ótimo, é o que não se refuta. Então, é óbvio, é irrefutável. A inabordável, olha lá, é de abordar, tá vendo? É o que não se pode falar. Não se pode falar é contrário de óbvio, né? Se é inabordável, eu não posso falar, não posso abordar. Não posso abordar. E se é óbvio, eu posso abordar. Entendem
que a resposta aí é letra E. Nesse caso, questão de semântica, ótima para a gente poder fazer aí, super clara. Partiu questão 7. Questão 7. Questão 7. Vamos lá. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. O uso de 2 pontos no fragmento é a decisão mais lógica. Para se preservar, está vinculado a. Bom, aqui é uma questão de pontuação e sim, vai cair pontuação na sua prova da IBFC. Nesse caso, querendo regras de 2 pontos, né? O objetivo aqui é tratar das regras relacionadas ao emprego dos 2 pontos. Nesse caso, ó, de novo, eu tenho uma questão que é de cunho gramatical. A gente vai começar do fácil. Sempre assim, põe na sua cabeça. Questão de gramática, a gente começa do fácil. Então, aqui, ó, pode ser aposto ou oração apositiva, sei lá, Carla, o que era isso desse trem. Enumeração ou sequência de palavras. Bom, aqui eu não tenho enumeração nem sequência de palavras, né? Tipo, olha, preciso comprar 2 pontos, caderno, lápis, borracha, caneta. Não é o que aconteceu. Citação direta também não tem. Não tem. Citação direta é quando eu dou voz a outro ser. Por exemplo, segundo Jesus Cristo, 2 pontos. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Entendeu? 2 pontos. Amai-vos uns aos outros. Eu estou citando exatamente como foi a fala de Jesus Cristo. Entendeu? Então, não é. A interrupção de oração coordenada. Bom, para se preservar, aqui, ó, esse para me dá uma ideia de finalidade, né? Para preservar, com a intenção de preservar. E as ideias de coordenação são apenas 5, e entre elas não tem finalidade. Elas podem dar ideia de adição, elas podem dar ideia de oposição, elas podem dar ideia de alternância, elas podem dar ideias de conclusão ou elas podem dar ideia de explicação, né? E aqui o que eu tenho é o uso da finalidade para se preservar, com a finalidade de se preservar, com o objetivo de se preservar, não é, então, essa ideia de coordenada. 2 opções, ou é aposto ou é explicação. Então, é a decisão mais lógica. Vamos voltar no texto para a gente ter certeza disso, de como é que tá? Aqui, ó, peraí que eu vou voltar no texto para vocês. Tá aqui, ó. É a decisão mais lógica. Aqui, ó. É a decisão mais lógica. Para se preservar, ele evita o objeto do seu medo. Nesse caso, está explicando qual é a decisão mais lógica, né? Para se preservar, evita-se o objeto do seu medo. A resposta aqui, portanto, deixa eu chegar lá na questão para vocês, ó. A resposta aí, portanto, mais adequada a essa questão vai ser a letra E, que fala sobre a explicação de uma ideia. Confesso, gente, que essa questão aqui é completamente passível de recurso, porque o aposto, ele também tem valor explicativo. Ó, ele também tem valor explicativo. Sabe por que que aqui não vai ser aposto? Porque eu tenho uma ideia de finalidade. Para ser valor explicativo, eu não poderia ter finalidade, porque aí eu estou em outro grupo agora. A finalidade, ela é um valor semântico diferente da explicação. Então, para se preservar, veio com o valor aí de finalidade, perdeu a chance. Mas, Carla, você acha mesmo? Não, na verdade, eu estou só justificando o gabarito, porque dá super para entrar com recurso. Aposto tem valor explicativo, e eu posso dizer, por exemplo, que esse para nanana, é uma oração invertida. Então, letra E vai ser a resposta, foi o que o gabarito desta prova trouxe, mas vamos pensar aqui, ó, que essa questão pode ser anulada? Vamos pensar? Vamos pensar que a gente entraria facilmente com recurso nessa questão aqui, esperando que a IBFC de fato anulasse, porque aposto tem valor explicativo, então letra A e letra E cabem no mesmo lugar. Questão número 8 é outra questão, gente, que vai estar na sua prova. Acentuação gráfica. IBFC adora acento gráfico. Pelo menos fica fácil de fazer as questões. De que maneira? Qual é o esquema IBFC de sucesso para questões de gramática? Comece do óbvio. Faça o que é mais fácil primeiro. Comece do óbvio. Poucas vezes, raríssimas vezes, eles vão esperar que você tenha um conhecimento ali exageradaço de gramática. Vamos ali no óbvio, que é o caminho para acertar a questão. Vamos lá. As palavras a seguir fazem parte da mesma regra de acentuação: imaginárias, cenários
exercícios. Qual é a regra? Palavras paroxítonas terminadas em gente, alguma dessas palavras aqui tá terminada nessas coisas aqui que apareceu? Gente, não tá. Eu não posso nem marcar a letra A, porque mesmo que exista essa regra, e a letra A é uma regra de acentuação gráfica de paroxítonas, é verdade, não é a questão, não é o motivo da acentuação das palavras enumeradas aí. Porque eu tô vendo as palavras e nenhuma delas terminou em ão, sério, fala sério. Você não vai errar isso, porque você entendeu na sua cabeça que dá para fazer a partir do óbvio. Letra B. As palavras paroxítonas terminadas em L, N, R, X e PS. Alguma delas aqui tem essa terminação? Não tem, não tem. Então, não é essa a resposta. Sílaba tônica de palavras paroxítonas terminadas em I, is, us. Não tá, porque as palavras não têm essa terminação. Ó, isso aqui não significa que as alternativas estejam falsas. Elas são verdadeiras. Porém, contudo, entretanto, no entanto, não é a justificativa dessas palavras que a questão trouxe para você. Então, A, B e C erradas. As palavras paroxítonas terminadas em ditongos orais, ó, imaginárias, tá vendo? Ó, é paroxítona terminada em ditongo oral. Se não fosse oral, seria nasal, teria que ter um tio. Né? Que esse aqui, ó, tá vendo que seria o nasal. Então, a resposta aqui vai ser letra D de dado, ó. Imaginárias, C, cenários e exercícios, tá vendo? Paroxítonas terminadas em ditongo. Carla, você acha que dá para falar que a resposta é letra E? Porque eu vi uma vez sobre as proparoxítonas aparentes, que são palavras que, na verdade, por regra gramatical, né, padronização na língua portuguesa, são paroxítonas terminadas em ditongo, mas que poderiam ser também proparoxítonas. E aí alguns autores chamam de proparoxítonas aparentes. Eu poderia separar, ó, lá. Seria uma proparoxítona, tá vendo? Então, aqui é aquela questão que tem resposta, é a letra D mesmo, ok? Mas traz confusão em relação à letra E, levantando a hipótese de que talvez o recurso seja aceito aqui por conta dessa condição de proparoxítonas aparentes. Então, questão 8 feita, letra D, o gabarito. Partiu questão 9, mais uma vez questão de preencher as lacunas. Nesse caso, a questão ótima, porque ela consegue conjugar várias matérias, né, numa questão só. É ótimo para a gente fazer revisão, tá? Tá bom, não é ótimo para você estar na prova e ter que saber de tudo ao mesmo tempo. Ok, tudo bem. Mas é ótimo agora, aqui, na véspera da prova, para você não perder a chance de estudar um pouquinho mais de uma coisinha ou outra. Aqui, ó, nós vamos ter uma questão de regência, tá vendo? É o verbo assistir aí, a questão estava me dizendo que é, sem preposição ou com preposição. Nós vamos ter uma questão de emprego do hífen, tá vendo aí, ó? Tem hífen ou não tem hífen? E nós vamos ter uma questão de homonímia, que são palavras com significados diferentes, mas com a mesma pronúncia, sessões, sessões, sessões e sessões, ok? Então, a gente tem 3 conteúdos diferentes aqui numa questão só, bem no estilo IBFC de viver, né? Aproveita a questão para estourar no seu aprendizado aí e você aproveita comigo para fazer a revisão. Primeira coisa, então, é o verbo assistir. Ó, durante a vida, tive muitos medos. Então, consultei um terapeuta caríssimo e descobri que, por caridade, ele assistia um parente meu. Então, assistir aqui é dar assistência, né? Ele dava assistência a um parente meu. Toda vez que o verbo assistir vier no sentido de dar assistência, ele é transitivo direto. O médico assiste o paciente, certo? Ajuda o paciente. Então, dar assistência e ajudar é transitivo direto. Se o verbo assistir estiver no sentido de ver ou no sentido de presenciar, esse daqui é o que a gente usa mesmo, né? Eu assisti filme, eu assisti jogo, de ver o jogo, né? De presenciar o jogo. O verbo vai ser transitivo indireto e regido da preposição a. Então, eu assisti ao filme, eu assisti ao jogo. Combinado?
Nesse caso, se foi dar assistência, ele assistia um paciente meu. Não é a letra B e não é a letra D, ok? Achei muito antiético e desisti. Então, antiético aqui é um caso do emprego do hífen e eu vou te dar uma regrinha muito boa de hífen, muito boa. Ó, se forem as letras, ó, peraí que eu vou te explicar esse negócio aqui, ó. Tem a ver com as letras, né, que compõem a palavra que é ou não separada por hífen quando é prefixo. Então, o prefixo tá aqui, ó, o prefixo tá aqui, mas eu nem vou pôr prefixo não, porque podem ser dois radicais, deixa eu pensar aqui. Eu vou pôr palavra a palavra, né? Ó, a palavra tá aqui e a palavra tá aqui, isso. Então, se a última letra aqui e a primeira letra aqui, tá vendo? Então, essas letras aí. Se essas letras aqui, ó, se essas letras aqui forem iguais, ou se essas letras aqui, ó, forem diferentes. Essa é a regrinha básica do emprego do hífen. Se elas forem iguais, então os iguais se repelem, né? Os iguais se repelem. E se elas forem diferentes, não, ficou ruim isso aqui, né? Então, não vai dar para acompanhar. Opa, peraí. Ficou ruim o desenho. Diferentes. Ó, se elas forem iguais, separa, porque os iguais se repelem. E se elas forem diferentes, junto. É isso. É isso. Então, eu tenho, ó, antiético, certo? Ó, eu tenho aqui, terminou com I e começou com E. Se essas letras são diferentes, então o certo é antiético. Antiético. Se eu tiver, ó, outro exemplo, se eu tiver, ó, micro-ondas. Olha aqui, ó, micro-ondas. Então, eu tenho O e O, tá vendo? São iguais as letras, portanto, separa com hífen. Letras diferentes, junta. Letras iguais, separa. Nesse caso, então, não vai ser separado, né? Vai ser junto. Então, se fosse separado, tinha que ter hífen. Não é separado. Resposta letra A. Prontíssimo aí, prontíssimo. Aqui, ó, a gente tem também a palavra sessão, né? E aí eu vou aproveitar para te dizer o que é cada um desse sessão. Você já anota aí e faz aquele lembrete para a véspera da prova, hein? Ó, sessão com 2 S's é recorte de tempo. É uma realização de tempo. Pensa aí na sessão de cinema. É um espaço de tempo em que o filme passa. Sessão de terapia. Eu estou na minha sessão de terapia. É naquele espaço de tempo, ok? Esse outro sessão aqui com C cedilha é o sessão de departamento. 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 Então, pensa que você vai lá numa loja, tipo, sei lá, Americanas, vai na Riachuelo, na Renner, e você vai na seção infantil, você vai na seção de cama, mesa e banho. Então, naquele departamento. E a outra opção, que é seção com C e 2 S's, que é do ato de ceder. Então, o pai fez a cessão dos bens, né? Cedeu os bens. Pronto. Feitíssima a questão aí, partiu questão 10, uma questãozinha de redação oficial para você já organizar seu pensamento também em relação a esse conteúdo. Afinal de contas, se está na sua prova, você vai acertar. Em relação aos atributos da redação oficial, assinale a alternativa incorreta. Na redação oficial, tem que ter clareza? Gente, tem que ter clareza até aqui, eu falando com você, vê lá na redação oficial. Eu conversando aqui, ó, no bate-papo, tem que ter clareza? Imagina na redação. Coerção, ixi, aqui o povo tentou fazer você cair na pegadinha. O que tem que ter é coesão, né? Aqui, ó, a amiga da coerência, sabe? Coesão e coerência, que todo mundo fala que anda junto. Aqui, olha só, coerção, deu uma zoada na palavra aí, tá vendo? Te enganando, pegadinha, letra B a resposta, fácil, fácil. Coerência, precisão e impessoalidade são informações óbvias. É uma questão, de fato, fácil para você acertar e não perder a chance, é claro, de gabaritar a língua portuguesa depois dessa super revisão.
Não se esqueça de que, para a gramática, para as questões de cunho gramatical, você começa do fácil. Para as questões de interpretação de texto, você lê o texto antes. E para ser aprovado no concurso, você segue meu canal e não perde próximas dicas que com certeza vai ter. Foi um prazer ter a sua atenção. Partiu estudar mais um pouquinho. Eu quero sucesso na sua prova e mais. Quero que você venha me contar que você simplesmente arrasou na prova. IBFC, Carla Gomes. Tchau, tchau. Muito obrigada. Bons estudos!